muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que eu vejo muito nos comentários dos vídeos já tem algum tempo sobre as minhas tatuagens e principalmente sobre esse símbolo do Wi-Fi que eu tenho tatuado aqui no meu braço, né? Tudo são arquétipos e falar pra vocês o que essa tatuagem significa, né? E quais foram os meus porquês de fazer essa tatuagem e sim, de certa forma, nossa gente, é muito movimento aqui, né? Influencia sim na minha vida e na minha energia. Quando eu tatuei, eu não lembro se eu já tinha o canal, sabe? Não lembro, mas eu lembro o porquê que eu fiz. Tudo na minha vida, desde o despertar da consciência, né? Tem muito significado pra mim. Eu não faço uma coisa por fazer ou porque todo mundo tá fazendo, né? Eu questiono muito tudo. E quando eu decidi registrar, eu fiz essa câmera, eu fiz no mesmo dia, né? Esse sinal do Wi-Fi. E fiz esses pássaros que eu tenho no ombro. O sol veio recentemente, que foi a última tatuagem que eu fiz. E quando eu decidi fazer essa tatuagem, foi uma forma de registrar o meu trabalho e de certa forma também aceitar o meu trabalho. Quando eu comecei no YouTube, há 8 anos atrás, eu comecei assim, tipo, vamos ver no que isso aqui vai dar, eu não tenho nada a perder. Tava divorciada, com 2 filhas pequenas em casa, sem uma rede de apoio, né, sem mãe, minha avó morando em outra cidade, morando numa cidade que eu não tinha amigos, assim, presente, perto, então era eu e as minhas filhas, né, e tava essa coisa, né, de gravar, enfim, e postar vídeo. E eu queria algo que pudesse me trazer liberdade. Só que desde que eu comecei lá em 2016, 2017, eu percebi que eu tinha muito preconceito com relação a esse trabalho da internet. Eu me sentia muito desconfortável, eu não via como trabalho, tanto que eu excluí vários canais, né? Eu tive um canal que se chamava Papo Feminino, que tinha mais de 400 mil inscritos e eu excluí esse canal. O meu canal de autoconhecimento, que foi a Universidade Se Conecta, foi um canal que tinha mais de 40 mil pessoas, eu excluí. Eu acho que eu demorei muito para ver internet como trabalho e entender o que era esse negócio de YouTube, o que era esse negócio de internet e ver a profissão youtuber como uma profissão, assim como o Uber, assim como outras novas, né, que vão surgindo à medida que a humanidade vai evoluindo. E fazer essa tatuagem, eu acho que foi uma forma de aceitar que é isso que eu amo fazer, que eu gosto de fazer e reconhecer a liberdade que esse trabalho me trouxe, né? Então, quando eu tatuei, a minha ideia era essa, né? Uma câmera, e não necessariamente uma câmera literal, né? Uma câmera de celular, que foi como eu comecei, e é como eu gravo até hoje. Eu não tenho câmera profissional, eu não tenho iPhone, nunca tive vontade de ter iPhone, e eu acho que YouTube é simples. Se as pessoas quisessem edição e coisa cinematográfica, elas continuavam assistindo televisão. Então, o YouTube trouxe essa coisa dessa humanidade, essa simplicidade, as pessoas gravarem sem estúdio, de qualquer lugar, da casa delas, da rua, enfim. Então, uma câmera e um sinal de Wi-Fi me trouxe a liberdade de um pássaro, né, mesmo. E em São Paulo foi o momento que eu vi que o meu trabalho funcionava de qualquer lugar. Eu sou de Santa Catarina e qualquer lugar que eu estiver, eu consigo fazer o meu trabalho tendo uma câmera e um sinal de Wi-Fi. Eu vivo com liberdade. E eu me lembro até, esses dias uma seguidora estava me lembrando que eu me mudei para um lugar que não tinha internet e eu ficava sentadinha com o meu computador na frente da casa de uma vizinha, porque eu pedia o sinal de Wi-Fi dela para poder subir os meus vídeos, né? Então sempre tentei fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha
e na maioria das vezes eu não tinha as condições perfeitas, né? Quando eu comecei mesmo a gravar, eu morava num porão embaixo da casa de uma senhora, vivia de doação de comida, de alimento, com 2 filhas pequenas em casa. Então foi desse lugar, eu não tinha dinheiro para comprar um tripé, eu empilhava livros porque eu sempre gostei muito de ler. E foi desse lugar que eu comecei o meu primeiro canal no YouTube, né? Já tem 8 anos que eu vivo de internet. Então, não foi pensando no objetivo de atrair alguma coisa ou de vibrar numa determinada frequência ou de criar conexões, porque o símbolo do Wi-Fi, ele vem falando de conexões, né, da possibilidade de estar conectado. E de fato, eu sinto que eu estou conectada. Cada canal que eu crio, cada projeto que eu crio, eu busco, né, criar com o meu público essa conexão, sempre deixando um pouquinho de mim, sempre contando um pouquinho da minha história, né? E por último, eu coloquei o sol aqui como parte dessa tatuagem. E eu diria que esse sol veio para selar. Eu penso em colocar mais pássaros aqui perto desse sol, né, para interligar, porque eu entendi qual é o meu propósito na internet. Desde então eu gravava vídeos por gravar, mas assim como o sol que ilumina as sombras, eu gosto de trazer uma nova consciência, eu gosto de trazer clareza para as pessoas, né? E é isso que o conhecimento faz. Ele abre a mente das pessoas, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas, às vezes, uma forma diferente de ver a vida, uma forma diferente de pensar. E toda vez que você ilumina um caminho, essa pessoa ela pode caminhar mais um pouquinho, porque no escuro a gente fica meio paralisado, né? A gente não consegue muito andar, a gente não sabe como fazer. Então eu percebo que todos os canais que eu já criei na internet, eles sempre vieram com esse propósito, seja para ajudar as pessoas a fazer mais dinheiro, a partir da minha própria jornada, né, que venho lá daquele porão, vivendo de doação, inclusive de comida, iluminando sobre crenças, sobre autoconhecimento, sobre o uso consciente dos arquétipos. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de arquétipos, ninguém falava sobre sombra dos arquétipos. E toda vez que eu falava sobre luz e sombra de um arquétipo, eu recebia críticas, né? As pessoas diziam, porque dá pra ativar só a luz do arquétipo, porque dá pra viver só a luz, né? Não tem que, não sei o que de sombra. Eu recebia muita crítica por conta disso, né? E na verdade, tudo no universo tem luz e sombra, não tem como tirar o lado selvagem do lobo, né? Ele é o lobo e ele tem esse lado selvagem que é pra proteger ele, que é pra defender ele. E isso que faz ele lobo, né? Isso que faz ele ser esse arquétipo inteiro que é. Só que eu tinha essa consciência, as pessoas não tinham. Então eu vim falando e falo muito o que eu penso. Tem coisas que eu penso que eu acho que é demais, então eu acabo não falando tudo que eu realmente penso. Mas eu sinto que aquilo que eu comunico gera um pouco de clareza, traz um pouco mais de consciência para a vida das pessoas, né? Eu gosto de quando eu venho aqui e digo, olha, gente, cuidado com o arquétipo do gafanhoto, porque o gafanhoto vai destruir o que você está vivendo para você ir para outro lugar, né? Cuidado com a fênix e alertar as pessoas para que elas possam fazer escolhas melhores a partir dessa clareza. E outro ponto, né, que eu trouxe o sol para esse contexto profissional uma câmera, um sinal de Wi-Fi e identidade me fazem ter liberdade. Então todos os projetos é como se eu precisasse criá-los a partir da minha identidade. Eu sempre faço questão, tanto que tem muitos arquétipos que eu não vou fazer porque eu vou pesquisar no Google e trazer um conteúdo raso para vocês, né? Muitos dos meus conteúdos aqui são baseados na minha própria experiência, né? E tem uma profundidade que é importante para mim, tem pontos da minha história. Então eu sinto que a minha comunicação precisa estar alinhada com a minha identidade, precisa conversar com a minha identidade, né? E esse foi um dos motivos também de sair do Instagram, porque o sol vem falando de verdade, vem falando de clareza e de identidade. Então eu me conecto muito com o YouTube, eu amo o YouTube, onde eu posso fazer conteúdos mais longos, onde o meu conteúdo nunca morre. Os meus vídeos de 1 ano, 2 anos atrás continuam sendo vistos, continuam sendo assistidos. Então essa identidade na minha comunicação, relembrar essa identidade é algo muito importante para mim. Então, para as pessoas que perguntam qual o papel e o propósito e o porquê desse sinal de Wi-Fi, né?
é só para simbolizar o meu trabalho com a internet e que essas duas ferramentas aqui mudaram a minha vida para sempre, né? E eu já trabalhei muito, já falei para vocês, né? Já trabalhei 2 anos como operadora de caixa, eu fazia faculdade de pedagogia, então eu trabalhava como professora, já trabalhei como professora de 1º ano no estado, já trabalhei em jardim particular, já fiz unhas, já trabalhei fazendo faxina, já trabalhei em lanchonete, servindo cafezinho, já fui confeiteira, então eu já fiz muitas coisas assim, mas nada me trouxe a liberdade. Quando a gente fala de liberdade, não é nem só o poder trabalhar de qualquer lugar, porque dinheiro também é liberdade, né? Nenhum outro trabalho me trouxe essa liberdade. Você não consegue ir para qualquer lugar, basta querer. Não, você precisa ter dinheiro, a gente está na Terra, né? Então, essa possibilidade, assim, de voar, de ir e vir a hora que eu quero, de poder ir no cinema, 1h30 da tarde, né? Semana passada eu e meu marido, a gente foi assistir, nem lembro qual foi o filme que a gente foi assistir. Foi, o Som da Liberdade, né? 1h30 da tarde de segunda-feira a gente foi no cinema, poder levar meus filhos no parquinho no meio da semana, poder ir pra praia uma terça tarde, uma quarta-feira, essa liberdade que nenhum outro trabalho, que nenhum outro nada pôde me proporcionar. Então, esse é o significado do meu trabalho e eu posso criar vários canais, começar, mas eu sempre vou estar aqui no YouTube, eu sempre vou estar aqui na internet, porque a internet é o meu trabalho, é o que eu amo comunicar e é o que mudou completamente a minha vida, tá? Então, é isso. As minhas tatuagens, elas têm significado desde o autoconhecimento, despertar da consciência, né? Não é um fazer por fazer qualquer coisa porque eu gosto de tal coisa. Então esse é o significado aí pra vocês, tá? Então quando vocês veem outros pássaros por aqui, é só pra contextualizar toda essa liberdade que esses 3 elementos trouxeram pra minha vida. Certo, gente? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim, mais pessoais, onde eu venho contar pontos específicos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.